Em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. O tema é a parábola dos convidados para as bodas. E essa parábola do Senhor Jesus, ela é muito importante e tem tudo a ver com missões, porque ela fala do plano redentivo e salvífico do Senhor. Ela fala sobre o reino dos céus, como se ingressar no reino dos céus, quem são as pessoas que vão adentrar ao reino dos céus, quais são as responsabilidades daqueles que vão participar do reino dos céus e como nós podemos conseguir chegar até o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele tinha um hábito de falar por parábolas para o seu público, para a sua plateia, porque era uma forma dele ensinar grandes verdades bíblicas, verdades que seriam praticadas, que iriam trazer a ilustração de algo maior que estava acontecendo ou que estava para acontecer. E nessa ocasião o Senhor Jesus foi confrontado. Se nós olharmos o capítulo anterior de Mateus, vamos ver que o Senhor Jesus foi confrontado acerca da sua autoridade pelas autoridades judaicas, pelos anciãos, pelos sacerdotes, os principais dos judeus. E o Senhor Jesus está falando ali com uma plateia, um público incrédulo, um público de um coração duro. E ali ele vem falando sobre o reino dos céus. Como é o reino dos céus? O que é semelhante ao reino dos céus? E ele começa dizendo assim, capítulo 22, versículo 1. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse os seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. A sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou-lhe um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? E ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta parábola muito importante que o Senhor Jesus vem falando ao longo do livro de Mateus. Ele foi confrontado pelas autoridades judaicas e ele começa a ensiná-los e a falar esta parábola. E esta parábola, ela é enigmática, porque todos os elementos dessa parábola, tudo que acontece, tem uma simbologia muito importante. O rei da parábola é Deus, que está preparando um jantar de casamento do Filho, que é o Senhor Jesus. Os convidados deste jantar do casamento
são os judeus, são as autoridades religiosas. Segundo consta, recusar o convite de um rei era algo muito ofensivo. E naquela época, irmãos, quando alguém recebia um convite, ele recebia um convite. Se ele rejeitasse, seria ofensivo. Mas se ele aceitasse o convite e não fosse ao casamento, seria pior ainda. E nós vemos na parábola do Senhor Jesus que eles rejeitaram. E o Senhor, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, manda os seus servos ir ao encontro deles e suplicando: olha, o jantar está preparado, os bois, as novilhas já foram mortos, já está preparado todo o manjar, a comida está pronta, está aguardando. Venha para a ceia, venha jantar, venha participar das bodas do casamento. Mas segundo o Senhor Jesus nesta parábola, esses convidados não eram dignos e eles rejeitaram. Eles afrontaram o rei, porque eles recusaram. Eles deixaram o rei aguardando. Cada um deu uma desculpa. Uns foi para casa, outros para os seus negócios, ou seja, foram viver a sua vida, as suas coisas, e largaram o rei. Irmão, ser convidado para um casamento, para uma ceia, para um jantar num reino, era algo de muita importância. Então, as pessoas aceitavam, porque isso fazia com que elas fossem importantes, estar numa mesa com o rei da nação. E também elas tinham medo de rejeitar o rei, rejeitar o convite dele e receber alguma represália. Quando esses convidados que não são dignos rejeitam, eles afrontam o rei. E segundo a parábola, além de rejeitar o rei, não indo no jantar, não respondendo, cada um indo para a sua casa, para a sua vida, para os seus negócios, para o seu trabalho, ou seja, para as coisas deste mundo, abandonando o convite, afrontando e se rebelando contra o rei. Outros fizeram coisas piores. Pegaram aqueles emissários que foram convidados e bateram neles e os mataram. E o rei envia outros emissários, outros mensageiros. E isso tudo está prefigurando o que aconteceu no Antigo Testamento. Porque Deus enviou os profetas para a casa de Israel, para o povo da promessa, o povo da aliança, para que eles pudessem ouvir o Senhor e se converter dos seus maus caminhos e adentrar o reino dos céus. Mas o que o povo de Israel fez? Rejeitou o Senhor, se rebelou contra ele e matou os profetas. E depois o Senhor enviou os discípulos, e eles também se rebelaram contra o Senhor e mataram os discípulos. E diz a parábola que o rei se enfureceu e mandou o seu exército destruir, matar aqueles assassinos e destruir a sua cidade. E nós vemos na história que isso aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi saqueada e destruída e os judeus foram mortos. A mesma coisa aconteceu com Samaria, também foi rejeitada e também pagou um alto preço, foi destruída no século I. A parábola que Jesus estava contando estava em pleno acontecimento. Mas diz ainda a parábola do Senhor Jesus que após o rei ser rejeitado e afrontado pelos convidados que não eram dignos, a Bíblia diz lá em João que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos os quantos o aceitaram, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. O que acontece na parábola? O rei manda os seus emissários, seus mensageiros, ir às esquinas e chamar todos que encontrasse, bons e maus, todos, e convidasse para o casamento, para a festa.
Irmãos, preste atenção nessa parábola do Senhor Jesus, porque ela é importantíssima. E Ele está falando neste momento de mim e de você. Já que os convidados originais não eram dignos de adentrar o reino de Deus, o reino dos céus, Ele abriu a porta da salvação para os gentios. E Ele chamou tanto bons quanto maus a todos que estavam nas esquinas para vir ao jantar. Os historiadores contam que quando o rei fazia o convite para as pessoas virem a um casamento, a umas bodas, ele dava para aquelas pessoas mais pobres as vestes nupciais, que eram a vestimenta apropriada para o casamento, para aquela festa. Então todos os convidados que viessem para o casamento tinham que estar com roupas adequadas. E o Senhor Jesus conta que eles saíram pelas esquinas afora da cidade, em todos os lugares, e foram recolhendo as pessoas e convidando para o casamento. Se já que as pessoas, os convidados originais do casamento, que prefiguram a nação de Israel, o rejeitou, agora Ele abre a porta da graça para todas as pessoas, judeus e gentios, pessoas humildes, que não tinham a princípio sido chamadas. E essas pessoas começam a vir para o casamento, até que se enche o salão onde vai ser feito as bodas, o jantar. Conta-se na parábola a história que em alto tempo o rei, que é Deus, ele entra para ver como está o salão, como está o casamento, a festa, e ele encontra as pessoas vestidas. Lembra que quem dá a veste é o Senhor. Aquelas pessoas, elas vieram para o reino dos céus, elas adentraram ao reino de Deus com as vestes nupciais dadas pelo rei. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós nos revestimos de Cristo, nós adquirimos as vestes nupciais que o Senhor nos dá. E aí nós somos dignos de participar à mesa com o Senhor. Aí nós somos os convidados que estão preparados para participar da festa. Mas conta o Senhor ainda, nesta parábola, que havia um homem, uma pessoa na festa, que não estava com roupas nupciais. Ora, se quem era convidado para ver a festa do rei tinha que estar preparado com as roupas adequadas, e o rei fornecia roupa para quem não tinha, por que aquele homem estava na festa sem a roupa? Ele estava ali afrontando o rei, ele estava ali ofendendo o filho, que era quem estava casando. Se vocês observarem no texto, o rei, quando vê aquilo, ele fica indignado de tamanha ofensa que era. Este homem vem para a festa do rei e rejeita as vestes nupciais, e ele vem mal vestido, não vem com roupas adequadas. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? O pecador. Muitas pessoas querem vir para a igreja, querem entrar no evangelho, mas quer manter a roupa do mundo. Muitas pessoas querem estar na presença de Deus, mas mantendo as velhas práticas mundanas. Não quer trocar de roupa, não quer aceitar as vestes que Deus nos dá. A Bíblia diz: revestimos de Cristo. Aleluia. Eu não posso participar do reino de Deus se eu ainda estiver com roupas do mundo, com práticas libertinas do mundo, com pensamento mundano. Eu tenho que renovar a minha mente para que eu possa participar da mesa do Senhor.
Eu tenho que trocar de roupa, trocar de vida. Por isso que a palavra de Deus diz: fazei morrer a vossa natureza carnal. Nós, quando temos o novo nascimento, aceitamos a Jesus em nossos corações, nós nascemos do alto. Nós somos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, foi embora, ficou para trás, acabou, e tudo se fez novo. É uma nova criação em Deus. Se é nova, não tem vestido velho. Se é novo, não tem pensamento velho. Se é novo, não tem que ter práticas velhas, mas são coisas novas. O reino de Deus é um reino de justiça. Para eu permanecer no reino de Deus e alcançar a coroa da glória, eu primeiramente tenho que ser regenerado por Deus. E isso é feito no momento que eu aceito a Jesus. Eu passo pelo lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo. E agora eu participo da mesa do Senhor, da comunidade da fé. Eu participo da família de Deus. Porque agora eu sou justificado em Cristo Jesus. Por adoção eu participo como filho de Deus. Porém, o Senhor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As vestes novas é o processo de santificação que temos que ter. A partir do momento que eu adentro ao reino de Deus, que eu participo das bênçãos do Senhor, agora eu tenho que desenvolver a minha salvação. Como? Na minha prática diária de boas obras. Lembrando a igreja que nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Aleluia, glória a Deus. O processo de redenção e salvação do homem é do início ao fim mérito de Cristo. Mas a santificação ela é sinergista, requer de mim um esforço. Irmãos, quando a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, quer dizer que nós temos que nos empenharmos para permanecer na casa de Deus. Nós temos que nos esforçarmos para sermos cristãos genuínos, verdadeiros. E isso é conquistado na prática diária da palavra de Deus. Por isso que eu preciso, primeiramente, fazer morrer minha natureza carnal e pedir a Deus para que me guie através do Espírito Santo. Porque aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. E aqueles que são guiados por Deus e são filhos de Deus praticam boas obras, a qual o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. E na prática dessas boas obras nós somos aperfeiçoados em Cristo. Ele vai nos amadurecendo, vai nos fazendo crescer espiritualmente e chegar à medida da estatura de Cristo. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me empenho na casa do Senhor, quanto mais eu milito pelo Evangelho, mais eu vou desenvolvendo, eu vou aprimorando, eu vou crescendo. E Deus vai nos abençoando, vai nos enchendo de graça e conhecimento. O cristão verdadeiro, para ele chegar ao prêmio da salvação, ele tem que crescer em graça e conhecimento. Para eu crescer em graça, eu tenho que crescer em relacionamento com Deus. Como que eu posso crescer em relacionamento com Deus? Primeiramente, orar sem cessar. Não existe uma forma de ter um relacionamento com Deus se eu não falar com Ele, se eu não me aproximar dEle, se eu não me submeter à vontade dEle. E isso é feito no altar da oração, buscando Ele dia e noite sem cessar, orando sem esmorecer, entregando todas as coisas, todas as nossas ansiedades, lançando sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós.
conhecimento, eu preciso ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, me debruçar sobre o texto sagrado. E após eu ouvir, pastor, eu tenho que ouvir, mas tenho também que praticar a palavra de Deus. Isso faz com que eu possa me desenvolver. Irmãos, quanto mais você se entrega para Deus, mais Ele te enche. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Quanto mais eu abro mão das coisas do mundo, das coisas da minha vida, e me entrego a Deus, mais eu sou cheio dele. Aleluia. E o resultado disso, que uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a praticar as obras que o Espírito Santo quer que eu e você façamos. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a deixar de lado as coisas deste mundo e priorizar o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Uma vez que você entra no reino dos céus, o reino é a prioridade e não você. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que eu adentro ao reino dos céus, o reino tem que vir em primeiro lugar e não as minhas Glória coisas. a Deus. Por isso que muitas pessoas estão na igreja e dizem que são cristãs há muitos anos e não desenvolvem, não mudam de vida, porque elas invertem a verdade bíblica. Elas vêm para a igreja para que Deus dê emprego, para que Deus dê um casamento, para que Deus dê um monte de coisa para elas. Não tem prioridade no reino dos céus. Aleluia. Não tem uma oração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz de mim o que tu queres, faça a tua obra em minha vida. Não, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, senão não fico, senão não dá. Irmãos, nós temos que voltar para a realidade do Evangelho genuíno, verdadeiro. Porque o Evangelho de Cristo, ele confronta o homem, ele confronta o pecado. Glória a Deus. O Evangelho mostra para mim que eu sou totalmente dependente de Deus todos os dias. Que todos os dias eu tenho que me arrepender e me tornar para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para que Ele possa fazer em mim a sua obra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é progressiva desde Gênesis e Apocalipse. E o desenvolvimento da fé cristã também é progressivo. Nós não aceitamos Jesus hoje e hoje já estamos perfeitos em Cristo. Não, é uma caminhada. Existe um propósito nisso tudo, que é para o crescimento e desenvolvimento. E conforme eu me aproximo de Deus, conforme eu cresço na fé, conforme eu desenvolvo a minha piedade, o Senhor vai me enchendo de, primeiramente, irmãos, fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo, dons espirituais. E Deus vai te desenvolvendo. E sabe o que Ele diz? E as demais coisas? E o emprego que eu preciso? E o casamento que eu preciso? E a escola que eu preciso? E as bênçãos materiais que eu preciso? Buscar em primeiro lugar Aleluia. o reino dos céus. E as demais coisas vos serão Glória a acrescentadas. Deus. A Bíblia não te instrui a buscar as demais coisas, mas busca o reino, as demais vão ser acrescentadas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos orienta, que as bênçãos do Senhor elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Então tem que ter um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Para Deus trabalhar na minha e na sua vida, nós temos que se render a Ele. Por isso que o apóstolo diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Você sabe o que quer dizer se humilhar perante a potente mão de Deus? É se entregar totalmente a Ele. A minha vida está nas tuas mãos. Todas as áreas da minha vida está perante o Senhor. O meu casamento é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, o meu estudo é do Senhor, a minha saúde é do Senhor, o meu ministério é do Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem faz, é Ele quem cria, é Ele quem desenvolve. Irmãos, quando nós aprendemos que tudo vem dEle, para Ele, por Ele, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. Mas nós temos que nos render à palavra do Senhor, voltar a orar, buscar, ler, meditar, jejuar, fazer voto com o Senhor, buscar o primeiro amor. Ele
não pode sair de nós, irmãos. Porque nós somos convidados deste jantar do Senhor. Mas se eu não mudar de vida, se eu não transformar a minha mente, não ter novas atitudes, não praticar boas obras, não seguir os mandamentos de Cristo, o que vai acontecer, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Glória a Deus, aleluia. disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para o fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que o nosso Deus, Ele é amor, mas é um fogo consumidor. Glória a Deus. Aleluia. Ele não admite brincar com Ele. Aleluia. Ele não admite eu ser falso. Ele não admite que eu entre no Evangelho e dê as costas para o Evangelho. Irmãos, muitas pessoas apostataram da fé. Muitas pessoas largaram a Cristo por coisas diversas, coisas pequenas, fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Muitas pessoas ficam olhando para a vida dos homens e esquecem de olhar para Deus. Aleluia, Jesus. Onde foi que Deus errou? Onde foi que o Senhor falhou? Ele não erra, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos estar na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo, que é o agente renovador e restaurador aqui na terra, faça a limpa no nosso coração, na nossa mente, nos transforme, se renda a Ele, se entregue a Ele. A obra quem faz é Ele, do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle. Nós costumamos ver as coisas com o nosso olhar micro, natural, material, coisas pequenas, mas Deus, como Ele está fora do tempo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele age de uma forma que nós não entendemos, mas o próprio Senhor Jesus dizia para os discípulos: o que eu faço hoje, vocês vão entender amanhã. E a Bíblia diz que quando o Senhor ressuscitou e o Espírito Santo desceu, abriu os olhos deles e eles compreenderam tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Agora eu sei porque o Senhor falou isso, agora eu entendo porque Ele fez isso, agora eu sei porque passamos por isso. Irmãos, muitas vezes nós precisamos abrir nossos olhos espirituais, porque Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está agindo, e quantas vezes não estamos percebendo o agir de Deus. Irmãos, este texto de Mateus 22 diz para nós que há uma responsabilidade espiritual muito grande. Nós temos que aceitar a Jesus para estar no reino dos céus, mas para se manter no reino dos céus, eu tenho que estar com vestes nupciais dadas pelo Senhor. Revista-se de Cristo, se entregue a Cristo de coração, de alma, de espírito, entregue a toda a sua vida, todo o seu ser. Não deixe que o diabo, o inimigo de nossas almas, venha te tentar e te tirar da presença do Senhor. Irmãos, eu não sei, não entendo porque Deus está usando e falando desta forma, mas Deus quer que a sua noiva, a sua igreja, preserve as suas vestes nupciais. Deus quer a sua noiva sem mancha, sem mácula, porque Jesus breve vem. Breve nós iremos ouvir o esplendor das trombetas. Aleluia. E o noivo vem, igreja. O noivo vem buscar sua noiva, adornada, preparada para se encontrar com Ele. Nós não podemos deixar de pregar que Jesus vem buscar a sua igreja, que Ele está às portas. O Senhor está nos advertindo, nos exortando a permanecer firmes na fé.
Temos que olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar para as adversidades, para o dia, para o tempo, para o clima, para a condição financeira. Confia em Jesus. Aleluia. Confia no Senhor, que Ele mostra o caminho. É Ele que nos guia, é Ele que nos controla, é Ele que nos direciona. Peça a Deus que Ele possa te instruir no caminho que deve andar, porque o caminho tem pedras, tem espinhos, é difícil, mas não saia do caminho. Não existe rota alternativa para a salvação. O único caminho para se chegar a Deus é através do seu Filho, Jesus Cristo. E nós temos que permanecer nele. Irmãos, a partir do momento que eu entro para o reino de Deus e começo a participar dele, com vestes nupciais, o Senhor começa a promover a unidade da igreja. E sabe o que acontece? A igreja começa a crescer, a florescer, a dar frutos dignos de justiça. E o Senhor nos chamou para dar frutos. O Senhor nos chamou para fazer missões, para pregar, para evangelizar. O Senhor nos chamou para instruir. O Senhor nos chamou para congregar, para ajudar os pobres, os necessitados, amar ao próximo como nós mesmos. E só conseguimos fazer isso na comunhão dos santos, na unidade da fé, tendo o mesmo modo de pensar e agir. Para isso Deus nos chamou. Isto é a missão da igreja. Isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Existem duas formas de nós pregarmos o Evangelho, semearmos a semente do Senhor. Uma são com palavras, pregando a palavra da verdade, as boas novas de salvação. A outra é com o meu testemunho. A minha vida fala mais que 1000 palavras. Para muitas pessoas você não precisa abrir a sua boca, mas elas vão olhar para você e falar: ele é diferente, ela é diferente. Eu quero ser como ele. Eu quero ter o que ela tem. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele vai resplandecer de dentro para fora. Ele vai mudando as suas atitudes, os seus hábitos, a sua rotina, a sua forma de pensar, de falar, de agir. Ele vai te transformando. E é visível. Por isso que o Senhor diz que o reino dos céus não vem com visível aparência. Não, mas o reino do céu é a alegria do Espírito Santo, é justiça, é paz, é retidão. E todas as vezes que eu mantenho na presença de Deus, busco o Senhor, faço missões, eu estou fazendo o que Deus mandou. A primeira missão que eu tenho que fazer na minha casa, sendo exemplo para a minha família, pregando para os meus filhos, ensinando-os da minha casa a como guardar os mandamentos de Cristo, a como se conservar firmes na fé em tempos de adversidade. A segunda forma é como eu lido no meu trabalho, no meu estudo, como eu sou lá fora. Isso é importante. É lá que eu vou mostrar se eu estou com as vestes nupciais. É lá que vão me conhecer. Quem conhece melhor eu e você não são os irmãos da igreja, são os nossos funcionários, nossos colegas da escola, são as pessoas de casa que convivem conosco o dia inteiro. Eles sabem se eu e você somos santificados. Irmãos, isso é uma responsabilidade espiritual que Deus está nos chamando. Devemos ser luz no mundo. E como luz no mundo, nós temos que irradiar em nós o brilho do Espírito Santo. Temos que ter as qualidades morais que Jesus Cristo nos ensinou. Temos que nos parecer com Jesus todos os dias. E eu falo para vocês, é fácil? Não. Requer dedicação, requer esforço, requer renúncia, requer entrega. Muitas vezes nós fazemos o que nós não queremos por uma causa maior, por causa da obra. Muitas vezes nós abrimos mão do nosso desejo ou da nossa comodidade para poder fazer o que Deus quer.
Mas uma coisa eu digo para vocês: no final de tudo, o Senhor vai dizer, valeu a pena. E o Senhor fala para nós: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser firme no Senhor, vale a pena guardar a nossa fé, combater o bom combate. Porque, irmãos, em breve nós iremos nos encontrar com o nosso Cristo. Em breve nós iremos entregar as nossas obras a Ele. Tudo estará consumado. Nós teremos feito o papel que Ele nos outorgou de igreja, de missões, de pregar, de ensinar, de discipular pessoas. Mas, igreja, não esqueça que discipular não é apenas pregar uma vez. Eu continuo ensinando todos os dias. Todos nós temos que se deixar discipular. Eu não posso achar que eu já sei tudo, que eu já li bastante, que eu não preciso mais de aprender. Não, irmãos, venha para a escola dominical, venha aprender com o Senhor, venha para o culto de doutrina, culto de ensino, culto da família, venha congregar, participe da ceia do Senhor, pratique boas obras, faça evangelismo, visitas, faça o que Deus nos chamou, irmãos. Esta é a nossa missão, é o que Deus requer de nós. Porque nós estamos, irmãos, no reino para praticar boas obras. E o Senhor Jesus diz: aquele que está em mim e não dá fruto, Ele corta. Nós somos chamados para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Aleluia. O crente não foi chamado para ficar estático, parado, mas para dar frutos, boas obras. Ore, interceda, se entregue a Deus, pratique boas obras, evangelize, ensine, aconselhe, ajude o próximo, ajude o necessitado, faça o bem sem olhar a quem, não faça acepção de pessoas, adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, se submeta às autoridades eclesiásticas, faça o que Deus nos chamou para ser feito. Quando isso estiver sendo feito, irmãos, você não vai precisar pedir mais nada para Deus, porque as bênçãos do Senhor, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As bênçãos do Senhor vão ao nosso encontro. O Senhor abre as suas portas em direção à sua igreja, porque fiel é aquele que nos chamou, e fiel é esta palavra, irmãos. Aquele que começou a boa obra não irá parar, não irá dormir, não irá se deter enquanto não tiver terminado. E Ele é fiel para nos manter firmes no propósito até aquele grande dia, até o dia da vinda do nosso Senhor, a parousia, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Portanto, irmãos, que possamos ficar firmes na presença de Deus. Às vezes dói, às vezes é difícil, os dias são maus, mas se entrega nas mãos dele. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe onde está a sua dor. É Ele que contempla a nossa vida. Ele sabe do nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É Ele quem governa cada um de nós, quem controla. Ele não perdeu o controle, irmãos, da sua igreja, da sua noiva, da vida dos seus servos. Mas nós, para sermos dignos deste reino de Deus, reino de paz, Ele abriu um chamado para todos, mas exige responsabilidade espiritual. Venha para o Evangelho, venha para o reino de Deus, mas troque as roupas, se santifique na presença do Senhor, para que nós possamos ver o Senhor, possamos nos alegrar em Deus de ter feito o que Ele propôs para nós. Naquele grande dia, irmãos, nós iremos cantar naquele lindo coral e dizer que valeu a pena. Eu quero encontrar cada um dos irmãos lá em cima e falar: viu? Não disse?
vai valer a pena. Valeu a pena, Rogério. Valeu a pena, pastor Valentim. Valeu a pena, irmãos. Valeu a pena, a igreja, ter se guardado, intacto, purificado, santificado no Senhor. Porque lá em cima, irmãos, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tormento. Lá é só alegria no Senhor. Portanto, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém.